Durante anos, tinham confiado nos conselhos do Dr. William Rowe, um parapsicólogo experiente. Minha mãe cresceu num lugar da Geórgia chamado Haunted Holler, que pronunciado corretamente seria Haunted Hollow. O lugar se localiza no norte da Geórgia, ao longo do infame Rastro de Lágrimas. No início do século XIX, houve conflitos brutais entre colonos norte-americanos e índios cherokees. O governo dos Estados Unidos expulsou milhares de índios de suas terras e os mandou para campos de concentração no oeste. Mais de 2.000 homens, mulheres e crianças morreram durante a traiçoeira jornada que se tornou conhecida como Rastro de Lágrimas. Desde então, Haunted Hollow manteve esse legado. Eu tive muitas experiências lá. E quando ela estava crescendo, ela via coisas. E não eram só as coisas, era o lugar. E tinha uma antiga caverna lá para baixo. E dava para ouvir gritos e choros vindos da caverna. Quando foram investigar, não havia ninguém lá. Os gritos continuaram durante anos. Você não pensa no assunto quando ouve histórias antigas, de fantasmas, até que a coisa acontece com alguém hoje em dia, e aí você percebe que é verdade e aceita que é um fato, e é isso que te assusta. O Dr. Rowe sentiu a frustração crescente de Lisa e Andy. Não se sentindo mais confortada por suas explicações, Lisa agora acreditava que as entidades que os perturbavam eram demoníacas. Como eu expliquei da outra vez... O parapsicólogo tentou explicar que as aparições eram resultado das capacidades mediúnicas de Hyde e Lisa. E não tem nada de ruim em você ser um médium. É só uma sensibilidade ao ambiente. Ele não acreditava em espíritos, mas queria ajudar a família a aceitar essas habilidades mediúnicas. É a melhor coisa a fazer. Assim todos nós poderemos... Então, sugeriu que deixasse uma médium profissional visitar a casa. Dr. Rowe perguntou se podia trazer alguns médiums e eu concordei em deixar que viessem e que fizessem seu estudo. Não podíamos ter nenhum contato com eles, não podíamos encontrar com eles nem nada, então fomos embora antes que chegassem. O Dr. Rowe estabeleceu regras severas para a médium. Ela não podia encontrar a família e nem mesmo recebeu qualquer informação sobre as aparições. As vibrações, eu estou vendo aqui, é bem grande, é denso, é como uma... Amy Allen afirma ter capacidades mediúnicas. Ela diz ser uma médium física, que é alguém que pode se comunicar com os mortos. Quando eu era criança, eu não entendia realmente que essas pessoas estavam mortas. Eram só pessoas que estavam à minha volta. A primeira grande experiência que tive na minha infância, que eu me lembre, não foi nem um pouco agradável. Eu entrei em contato com essas entidades. Era um homem e uma mulher. Eles apareciam no meu armário e eles falavam comigo durante horas. Uma noite quiseram que eu fosse com eles. Eu só tinha 5 anos e não entendi o que isso queria dizer. Eles me disseram para morder um fio elétrico, então eu mordi o fio e fui eletrocutada. Eu associei essa dor a eles e não quis ter mais nada a ver com os dois. E eu me lembro também que eu ia ao banheiro. Eles estavam lá embaixo na parede da entrada. Eles passavam a cabeça e me olhavam e eu sentia muito medo. Uhum. Amy levou muitos anos para aceitar essa sua capacidade. Uma energia... Agora ela ajuda famílias que são atormentadas por fenômenos inexplicáveis. É um homem. Ele passa famílias que perderam todo o controle. Eu fico com a sensação... Na casa dos Wyrick,
Amy sentiu uma forte presença sobrenatural pela propriedade inteira. Na verdade, é uma entidade muito boa. Eu acho que Ela encontrou uma entidade que chamou de O Guardião. Posso sentir isso, sinto muito forte isso. Eu acho que encontrei um guardião, uma pessoa ou um espírito que vai me proteger sempre, a todos nós. Na verdade, é uma entidade muito boa e gentil, e é um protetor, eu tenho certeza. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. O que faz com que um espírito que poderia seguir para o plano espiritual continue ligado ao mundo dos encarnados? Por que deseja nos acompanhar e prejudicar? Pode haver motivações pessoais por trás disso? Afinal, quem são nossos obsessores? Quem é o obsessor? É um demônio? É um espírito que veio das trevas? É um monstro? Quem é esse que hoje está se vingando, que hoje está perseguindo a criatura? Na verdade, nós vamos entender com a doutrina espírita que o espírito obsessor é alguém como nós. Foi na Terra uma pessoa comum. Era uma pessoa que estava aqui no plano terreno, vivendo tudo aquilo que os encarnados vivem no plano físico. Mas foi, de alguma maneira, prejudicado por alguém. Às vezes, essa maldade, esse crime que foi cometido e que ele sofreu tudo isso, cometido por uma outra pessoa, leva-o, ao passar para o plano espiritual, desejar se vingar. Às vezes, o crime fica impune perante as leis da terra, mas aquele que foi a vítima leva isso para o mundo espiritual e pode estar voltado para um processo de vingança. Se ele não vingou aqui na terra, vai vingar lá no plano espiritual, atuando sobre o que está na terra, no plano terreno, e assim se iniciam os processos obsessivos. Todo obsessor, quando começa a obsedar, ele tem uma intenção, que é ferir porque foi ferido. Então, quase sempre, uma advertência de Jesus, nós temos aquilo que nós plantamos, não é isso? A cada um segundo as suas obras. Se a gente planta inimigo, vai colher o quê? Inimizade. Então, o obsessor tem sempre o propósito de se vingar. Os tipos de obsessão, Allan Kardec vai evidenciar isto, registrar isso em O Livro dos Médiuns, são 3 fundamentais: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada uma dessas apresenta uma gradação de intensidade da atuação do espírito obsessor e com características próprias. A obsessão simples e a subjugação seria a obsessão simples um processo mais, vamos dizer, superficial, e aquela menos grave, e aquela denominada de subjugação já é um assédio muito maior, um domínio, melhor dizendo, muito maior do espírito que é perseguidor para a sua vítima. E a fascinação, ela tem outras características, porque o espírito que está atuando sobre um médium, ele vai convencer esse médium que ele é um espírito superior, que não erra nunca, e ele, médium, também tem uma missão, e os dois juntos devem realizar essa missão. Só que o espírito fascinador vai transmitir ao médium ideias absolutamente esdrúxulas, esquisitas, e o médium vai tomar como se fossem coisas maravilhosas, porque ele não tem, assim, a condição, o bom senso de avaliar aquilo que está produzindo, que está escrevendo, que está transmitindo por intermédio desse espírito fascinador. Muitas obsessões nascem em vidas passadas, inimizades do passado, entre duas pessoas, por exemplo. Uma encarna, a outra não encarnou. E os dois não se querem bem. Como aquele que está invisível tem maior acesso e trabalha escondido, sem que ninguém perceba, ele tem a chance de nos prejudicar. Alguma coisa houve entre eles, na qual o obsessor hoje ele se sentiu injustiçado no passado e ele está tentando hoje se desforrar daquilo que aconteceu no passado. Um outro motivo que nós podemos citar é o motivo casual.
Uma pessoa hoje, por causa do seu comportamento social, digamos que a pessoa seja agressiva, ela resolva os seus problemas afetivos através da bebida, as suas angústias também são resolvidas através da droga. Então, é uma pessoa que tem comportamentos desequilibradores, que acaba atraindo espíritos que estão na mesma faixa que ele, que têm os mesmos interesses e os mesmos vícios, e que vão, então, se afinizar ao comportamento dele. Uma obsessão, ela pode produzir intercorrências físicas, mexer com o organismo. Por exemplo, um espírito pode insuflar naquele que já tem o hábito de comer, a comer mais. E provocar desarranjos, não é? Orgânicos. Não é? E assim como faz isso com a comida, pode fazer com outras coisas, de tal sorte que eu posso lesar o meu corpo sob ação obsessiva. Antes do físico, começa a ter algumas sintomatologias que ficam parecendo imaginárias, que a psicossomática já contempla isso em termos de saber que tem a ver com o estado emocional da pessoa. Depois de um tempo, começa a alterar não só a função, mas também a estrutura. Então é a doença psicossomática, até que pode causar doenças degenerativas, ou seja, com uma certa irreversibilidade, entre elas o câncer, uma série de outras doenças. Então é possível sim que no processo obsessivo você tenha doenças só a nível de sintoma, depois a nível de disfunção do órgão e depois a nível de desestruturação do órgão. Isso é possível. Mais do que se permitir ser obsediado, podemos colaborar com o processo. O que seria a auto-obsessão? Por incrível que pareça, a própria pessoa pode se auto-obsediar. De que maneira isso acontece? Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que não se conhecem o suficiente, pessoas que são muito autocríticas, pessoas que não fazem aquilo que deveria ser feito por si próprias. Elas têm um processo de entrar pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, porque se nós formos observar quais são as causas da obsessão, muitas vezes estão na origem de nossas outras existências. Às vezes nós já trazemos dificuldades de temperamento, ou algumas ideias fixas, ou algumas questões depressivas, ou ainda questões de intolerância, às vezes uma irascibilidade. Então são pontos em que muitas vezes nós nos atormentamos e nem damos espaço para que outros venham fazer parte desse campo auto-obsessivo. Então, ela tem alguma culpa que não foi resolvida, que pode ser de uma vida passada ou da vida presente, e essa culpa faz com que ela tente eliminar o erro mental através da autopunição. Então, nesse momento, ela está sendo obsessora de si mesma. A maior autoobsessão que nós temos entre nós mesmos é ressentimento, né? Principalmente ressentimento de coisas do passado, né? E a gente fica preso às coisas do passado por medo, por culpa, por raiva, por perdas, coisas que ficaram lá atrás, eu fico preso, eu fico sentindo de novo, por isso que chama-se ressentimento. É claro que nós nos aproximamos deles e eles se aproximam de nós por um processo de atração. Nós os atraímos porque essas são nossas preferências, ou eles também se sentem atraídos por nós devido a situações do passado, a estarmos no mesmo nível vibratório, na mesma frequência vibratória, no mesmo tipo de pensamento. Há então uma afinização. Nada acontece assim por acaso. O que está acontecendo é porque foi provocado por nós mesmos, nós nos precipitamos, nós fizemos opções errôneas, erradas, escolhas que não deveríamos ter feito.
jeito e de repente nós estamos enredados em situações extremamente complexas. São estes espíritos que muitas vezes rondam, aproximam-se de nós e que nós vamos tentar resolver essas desarmonias.